Depois dos sonhos, vem a parte da filosofia para a construção de sucesso. E filosofia é uma coisa que cada um tem a sua. Mas eu pergunto, qual é a sua filosofia de vida? Como você toca a sua vida? Quais são os princípios? O que norteiam as suas ações? Tudo isso faz parte da sua filosofia. O que eu vou fazer a partir desse momento é compartilhar algumas filosofias que eu fui aprendendo com os meus mentores, que eu fui aprendendo ao longo da vida, que eu aplico diariamente. Eu não vou falar sobre nada que eu não aplique. E eu espero que essas filosofias você reflita e, a partir dessa reflexão, você pode adotá-las ou não adotá-las. Cada uma que você adotar, eu tenho certeza que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor e um representante comercial de sucesso. Primeira filosofia. Aprenda a amar o que você faz ou mude. Se você é representante de alimentos e você não gosta daquela empresa, daqueles produtos, você não vai ser bem-sucedido. Se você não gosta de fazer a venda, você não vai ser bem-sucedido. Se você não gosta de ir na reunião com os clientes, você não vai ser bem-sucedido. Amar o que faz. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro das frases de Ayrton Senna, nosso grande herói do esporte brasileiro. O Senna dizia o seguinte: eu amo cada vírgula do processo. Desde a hora de colocar a sapatilha, o macacão, o capacete, a vestimenta, os treinos, o cheiro de combustível, a regulagem do carro, e depois cruzar pela linha de chegada em primeiro lugar é uma consequência desse amor. A mesma coisa falava Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, que nos deixou no ano passado. Kobe Bryant dizia: enquanto os outros iam para casa, eu ficava treinando mais, e foi assim que eu me tornei de um jovem que não sabia jogar a um dos maiores jogadores de todos os tempos. Não foi por um talento nato, foi por treinamento. E quem ama o que faz, ama treinar cada vez mais para ter um discurso mais convincente, para poder impactar o cliente e fazer o cliente decidir mais rapidamente. Se você não ama o que você faz, você não convence, porque está na sua cara, está no seu gestual. Se você não ama fazer o que você faz, mude. Mude para outra coisa, mude para outra empresa, para outro produto. Não tenha medo de fazer isso. Porque se você mudar, ainda é tempo de construir uma nova carreira numa nova empresa, em um novo negócio. Mas se você ama o que você faz, comece a prestar atenção em todas as etapas e fazer cada uma delas com um sorriso no rosto, cada uma delas com prazer, porque esse sentimento vai alimentar, com certeza, a sua construção de sucesso. Então, primeiro degrau da nossa filosofia é amar o que faz. O segundo degrau tem a ver com princípios, ética e confiabilidade. Você sabia que quando você fala a verdade, o seu corpo se comunica de uma forma diferente? E a outra pessoa, que nem sabe exatamente sobre neurolinguística, percebe que você está sendo autêntico ou falso? Apenas pelos sensores que a gente tem instalado pelo nosso corpo, a gente consegue perceber a verdade nas palavras. A gente consegue perceber a convicção, a honestidade do que está sendo dito. Então, se você quer ter sucesso, seja confiável. Não vá até o cliente para mentir para o cliente, porque ele vai perceber isso, não vai te falar, mas não vai ter prazer em te receber numa próxima oportunidade. Parece que isso é uma questão tão básica que nem deveria estar sendo falado nos dias de hoje. Mas por que eu falo? Porque ao longo da minha carreira, em mais de 27 anos, acompanhando os representantes comerciais nas 3 empresas que eu acabo de citar, que fazem parte da minha trajetória profissional, eu percebi muitas mentiras de representantes que não são exitosos. E percebi outros falando a verdade, contando para o cliente aquilo que estava acontecendo e conquistando confiança e cada vez mais negócios. Então, faça tudo com ética e com confiabilidade. A sua postura vai se modificar, o seu corpo vai ficar mais ereto e na sua fisionomia você vai passar confiança. E confiança é a base da venda. Então, esse é mais um degrau da nossa filosofia. Esse terceiro passo é um passo decisivo e, ao mesmo tempo, complexo das pessoas entenderem. Mas eu tenho certeza que você, com o seu empenho, você vai compreender o que eu quero dizer. O que é a autorresponsabilidade? É eu ser responsável por tudo que acontece na minha vida.
É você ser responsável por tudo que acontece na sua vida. Um dia um funcionário chegou até mim e disse assim: o meu sonho é que o meu filho estude num colégio igual ao colégio que a tua filha estuda, que é um colégio caro, caro para os padrões brasileiros médios. E eu disse para ele: quem é o responsável pelo colégio que o teu filho ou a tua filha irão estudar? Ele olhou para mim e disse assim: não sei, eu vou te responder. Tu é 100% responsável pelo colégio que os teus filhos estudam. Eu sou 100% responsável pelo que eles, aonde eles estudam, o que eles comem, como eles se vestem, até o momento que eles forem independentes. Eu sou 100% responsável pela minha conta bancária. Eu sou 100% responsável pelos resultados dos meus negócios. Você é 100% responsável por tudo que te acontece. Quando você ainda acha que o seu cônjuge é responsável, você está sendo neurologicamente imaturo ou imatura. Quando você acha que o governo, que às vezes atrapalha muito os nossos negócios, é verdade, mas você acha que o governo é responsável, você está sendo imaturo e está colocando a responsabilidade em alguém que às vezes não está nem aí para você. Quando você acha que é o core o responsável, ou quando você acha que é o cliente que não quer mais receber o representante comercial, você está delegando para o outro essa responsabilidade pelo teu sucesso. Eu te recomendo, meu amigo, minha amiga, seriamente, seja 100% responsável pelo seu sucesso a partir de agora. E você vai perceber uma transformação dentro de você. Você vai olhar para o espelho todas as manhãs e vai dizer assim: eu sou o senhor ou a senhora dos meus resultados. E ninguém vai impedir eu chegar nos meus sonhos. Ninguém vai impedir você de chegar nos seus sonhos. Isso não é papo motivacional, é maturidade. Maturidade para entender que quando a gente se coloca como responsável, não é para nos culpar pelos nossos insucessos, é para corrigir as falhas que nós cometemos nos nossos insucessos e, a partir daí, começar a construir sucesso, prosperidade, abundância. Autorresponsabilidade, eu posso dizer para você, eu não pensava dessa forma. Eu achava que, às vezes, tinha uma culpinha do governo, uma culpinha do cliente, uma culpinha do meu chefe, uma culpinha de outro, do meu sócio. Eu eliminei isso da minha vida. Quando eu comecei a me enxergar como o único responsável pelo meu sucesso, amparado por forças maiores, que cada um tem as suas crenças, eu passei a prosperar de uma maneira muito mais segura. E esses passos da segurança que eu quero te passar. Seja autorresponsável. O próximo passo é o famoso sentimento de dono. Eu lembro uma palestra que eu estava assistindo do Jorge Paulo Lemann, presidente e principal acionista do grupo AB InBev e dono da Heinz, do Burger King. Nem sempre foi assim. Ele construiu a trajetória dele, vindo de uma família abastada, mas ele construiu um império e é o maior empresário do Brasil. Oscila ali na lista da Forbes entre o primeiro e o segundo lugar dos mais ricos do nosso país. Esse ano, se eu não me engano, está em primeiro lugar. Muito bem. Jorge Paulo Lemann abriu a palestra dizendo o seguinte: se você quer crescer, tenha sentimento de dono. Se você não é dono do lugar onde você trabalha, você é o representante comercial de uma empresa, se posicione como se você fosse o dono dessa empresa. De que forma? Fazendo o melhor em cada etapa. Eu agi assim desde o momento que eu fui admitido no Grupo Betanin como estagiário. Desde o primeiro dia. O pessoal ia embora, eu continuava trabalhando um pouco mais. Tinha alguns colegas que diziam assim: nossa, esse é puxa-saco do chefe. Não estava nem aí para o chefe, desculpe. Eu queria crescer. Então, quando você trabalha como se você fosse o dono, você não está fazendo isso pelos outros, você está fazendo isso por você. Você vai aprender mais, você vai se desenvolver mais, você vai ser melhor naquilo que você faz. E, principalmente, as pessoas que às vezes vão te oferecer oportunidades vão perceber que você trata o negócio delas como se fosse seu. E é isso que o empresário busca. O empresário busca outras pessoas com cabeça de empresário para crescer junto com ele, para fazer o negócio se multiplicar, porque ninguém consegue fazer um negócio grande sozinho. Ele precisa de você. Ele precisa do seu empenho. E se você incorporar essa filosofia do sentimento de dono, você vai ver o seu crescimento. Se você já tem isso, parabéns. Mas eu posso te dizer, menos de 3% das pessoas que cruzaram o meu caminho tinham isso originalmente. A gente precisou falar muito sobre isso, e hoje, no meu negócio, eu tenho a maioria dos funcionários com esse sentimento, porque eu falo muito sobre esse tema. Eu compartilho uma dor que é a dor do empresário. Ele quer buscar na sua equipe, seja ela de funcionários ou de representantes, de parceiros, mais pessoas com sentimento de dono. Então, estou te trazendo aqui um hack,
uma dica que muitas vezes fica nos bastidores. Eu aprendi isso com Jorge Paulo Lemann e se tornou parte da minha filosofia de vida. Espero que faça sentido para você. Foco. Vou te contar uma historinha de um representante comercial que me visitava periodicamente, abria a sua carteira de produtos e me oferecia de ônibus a aditivos para plásticos. Eu perguntava para ele: Marcelo, qual é o teu foco? E ele dizia para mim: eu não tenho nenhum ainda, porque eu estou querendo ver qual vai dar certo, e aí quando um der certo, eu me foco nele. Eu dizia para ele: meu amigo, escolha, dentre todas essas variadas linhas de produtos, uma linha que você mais gosta, que você seja apaixonado, que você veja futuro, que você veja que são bons produtos, que façam parte de uma empresa confiável. E aí você foca nessa. As outras, abra mão. Você vai ver que com foco, tudo que a gente bota foco se expande e cresce. Se você diz, eu sou feliz e bota foco na felicidade, a felicidade cresce. Se você diz, estou deprimido e bota foco na depressão, a depressão cresce. Se você coloca foco numa linha de produtos, essa linha cresce. Se você tem 10 linhas e não consegue colocar foco em nenhuma delas cresce. Eu falei isso para ele. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, assim como falei para muitas pessoas. Um belo dia ele voltou até o meu escritório e disse assim: larguei as outras linhas e estou focando nessa aqui. Era uma linha de pigmentos para a área de plásticos e aditivos, uma grande empresa de Santa Catarina, e ele disse para mim: agora o meu foco é esse. Ele começou a se especializar mais nesse tipo de produto, começou a se transformar num perito, uma pessoa que a gente respeita pelo conhecimento, estudar, ler livros, ver como é que eram as técnicas de vendas, e cada vez prosperou mais. Hoje, todos os meses, ele recebe cheques gordos, com grandes comissões, e é o principal vendedor dessa empresa. Toda vez que ele me encontra, ele diz assim: lembra daquela conversa do foco? Eu aprendi sobre isso contigo, sou muito grato, pratico isso e compartilho isso com outras pessoas. Veja que coisa interessante, quando a gente pega o espírito da coisa, cria sucesso para nós e a gente ainda consegue levar para outras pessoas, isso realmente nos traz uma alegria muito grande. Então, foque numa área de atuação. Não procure saber tudo sobre tudo, porque é impossível. Mas se você tiver uma área de atuação, uma linha de produtos, e você focar nela, não se preocupe. Você sendo perito, você vai conquistar o nível de faturamento, receita e sucesso que você deseja. Eu garanto que a perícia e o foco são fundamentais dentro da sua filosofia de sucesso. Mente aberta. Esse capítulo, já falei sobre os 30 livros que leio em média todos os anos, mas sempre que a gente vai para uma conversa, a gente pode sair de lá criticando o interlocutor, falando mal da pessoa, ou a gente pode sair de lá com uma reflexão. O que eu aprendi nessa conversa? O que eu tirei de novo nessa apresentação? O que eu posso construir de progresso a partir desse evento? Seja uma palestra, uma reunião, um encontro, um bate-papo, uma leitura. E para eu sair com essa reflexão, a minha mente tem que estar aberta. Se a mente estiver fechada, qualquer coisa que alguém tenta me trazer, eu digo: não, isso é besteira. Isso não funciona para mim, só funciona para os outros. Nossa, talvez você, então, esteja se considerando um ET, diferente dos demais, mas você não é um ET. Você é uma pessoa como eu, de carne e osso, que tem aspirações muito parecidas, que tem desejos muito similares. Então, eu te digo, procure abrir bem a sua mente, procure absorver aquilo que tem de bom, e aquilo que tem de ruim, que você não gostou, não coloque fora. Apenas pendura num mosaico. Essa metáfora do mosaico é o seguinte: o que não fez sentido no dia de hoje pode fazer muito sentido amanhã. Então, deixa ali. Um outro dia, com outro humor, com outras circunstâncias, talvez você dê mais valor para aquele ensinamento. Então, não coloque fora. Deixa num cantinho. E aquilo que fez sentido em cada conversa, em cada interação, em cada livro, coloque em prática. Porque o conhecimento que não é aplicado não agrega valor. É muito importante você sublinhar uma linha de um livro, pode ser uma linha só, de 300 páginas, mas colocar em prática, porque isso vai trazer prosperidade para você. Perícia, que eu já fui falando ao longo desse bate-papo. Perícia é você ser o melhor, um dos melhores naquilo que você faz. E aí alguém diz para mim assim: não, então tem que ser o melhor representante comercial do Rio Grande do Sul?
Bom, se você for, muito bom, você vai ter sucesso realmente. Mas não é necessariamente isso. Se você, por exemplo, representa uma linha de máquinas têxteis, você ser perito em máquinas têxteis. Alexandre, eu não sou engenheiro, como é que eu vou ser perito? Bom, o Elon Musk, que é o terceiro ou quarto homem mais rico do mundo, não é engenheiro astrônomo, não é engenheiro de foguetes, melhor dizendo. E ele constrói foguetes. E ele foi engenheiro responsável pelos foguetes da empresa dele mesmo, sem ser engenheiro. Quando pergunta para ele como você fez isso, sem ser um especialista na área, porque ele é formado em física e economia, ele responde: eu converso com pessoas, portanto, ele está demonstrando que tem a mente aberta para aprender. Eu leio muitos livros, isso significa que ele está se especializando, e ele procura se cercar de pessoas melhores do que ele. Então, ele é humilde para saber que não sabe tudo. E nós não sabemos tudo. Nós sabemos muito pouco, aliás. Mas eu te convido fortemente para você ser um especialista, ser um perito na área que você atua. Voltando ao exemplo do representante de máquinas têxteis, leia muito sobre isso, saiba quais são os fabricantes mundiais mais renomados, quais são os diferenciais competitivos, quais são os diferenciais que a empresa que você representa tem, quais são as especificações técnicas principais que o cliente quer saber, quais são as dores principais que o cliente que busca uma máquina têxtil, o que ele está querendo resolver. Se você não sabe quais são as dores, como é que você vai entregar uma solução? Somente um perito, alguém que se dedica a ser um grande especialista, consegue levar segurança suficiente para você ser retribuído através de uma ótima remuneração, remuneração pelas suas vendas. Então, perícia faz parte da minha filosofia de sucesso. Como é que eu organizo isso no dia a dia? Através de um capítulo que virá a seguir, chamado Dieta Mental. Dieta Mental é uma ferramenta que eu implantei em 2014. Naquela época, teve uma eleição para presidente. O presidente que eu não queria que ganhasse, ganhou, mas nós não vamos falar de política aqui. E eu percebi que isso seria ruim para o país, ruim para as contas públicas, para o dólar, para o endividamento, mas tudo bem, isso é conversa para um outro momento. O que importava é que eu queria desligar a televisão, desligar o rádio e dedicar boa parte do meu tempo para fortalecer a minha mentalidade. Eu comecei a fazer isso na segunda-feira, posterior àquele 3 de outubro de 2014. Então, quando passei a ligar o som do carro, era para ouvir um audiobook. Audiobook sobre algo que para mim é importante. Ser perito em tratar com pessoas. Ser perito em ajudar o ser humano a se desenvolver. Ser perito em transformar. Então, comecei a ouvir muitos audiobooks, perdi as contas só naquele primeiro ano, quantos, enquanto eu me deslocava no trânsito, viajando longas distâncias, muitas vezes para visitar os meus clientes, eu ia aprendendo alguma coisa nova. Parava o carro e fazia anotações e procurava aplicar isso. Então, nos deslocamentos, coisas para engrandecer a mente. Os livros que eu já comentei fazem parte da dieta mental, mas o capítulo talvez dos mais importantes. Eu passei a dedicar 0 minutos por dia, nada, absolutamente nada, para o noticiário convencional, sangrento, que quer plantar em você o medo e transforma você muitas vezes numa pessoa deprimida. Então, não me importava mais o que estava acontecendo lá na roubalheira de Brasília, não me importava mais o que estava acontecendo na política, o que me importava era eu me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais preparada para as adversidades. O nome dessa fala, dessa palestra, é Vencendo as Adversidades. E eu queria te dizer que a dieta mental ajuda muito a você vencer adversidades. Porque se ao invés de escutar coisas ruins, você começa a escutar, a ler, a se envolver com coisas edificantes que transformam você num profissional mais habilidoso, com certeza não vai haver muito espaço na sua mente para medo. Não vai haver muito espaço para depressão. Pelo contrário, você vai ter uma mentalidade de campeão, você vai nutrir a sua mente com bons insights, com boas inspirações, vai ouvir histórias de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E aí, praticamente, eu quero te dizer que é uma conclusão óbvia, você vai se transformar numa pessoa melhor. E se você quer ganhar mais, se você quer ter mais sucesso, a dica, você precisa ser uma pessoa melhor.
Filosofia dos altos e baixos. Se você observar um eletrocardiograma, que é as ondas do seu coração sendo captadas por um equipamento, ondas elétricas, que é isso que o seu coração emite, você vai perceber, sobe, desce, sobe, desce. Muita gente olha para mim e diz assim, eu gostaria que a vida fosse uma vida de estabilidade. O que representa a estabilidade no eletrocardiograma? A morte. Então, eu não te recomendo a estabilidade. Eu te recomendo que você aprenda a lidar com altos e baixos. E a gente desenvolveu o como lidar com altos e baixos. Uma filosofia para isso. E eu vou simplificar para você entender. Alto é todo aquele momento de vitória. Momento que você fechou a venda que você queria fechar, que você ganhou a comissão que queria ganhar, que você teve uma conquista, que os seus filhos passaram no vestibular. Enfim, são os momentos positivos. O que se faz no momento positivo? Muito simples. Comemore. É isso que você tem que fazer em cada momento positivo. Parece muito óbvio, mas muitas pessoas fecham um grande negócio e depois chegam em casa e muitas vezes não estão com toda essa animação que poderiam estar, não compartilham com a família de uma forma a promover um espírito de comemoração e de felicidade. Quando você não comemora os momentos altos, você está dando uma mensagem para o seu cérebro. Por mais que lhe aconteçam coisas positivas, você não se sente feliz o suficiente para comemorar. Portanto, você não vai buscar, sim, tantos outros momentos positivos. Então, aprenda a comemorar pequenas vitórias, médias vitórias, grandes vitórias, com as pessoas que você ama. E você vai perceber que o seu cérebro vai buscar mais vitórias por um movimento normal que a PNL explica, né? Que é a repetição dos momentos positivos. Você começa a ficar, entre aspas, viciado na dopamina que esses momentos produzem, uma substância que o seu cérebro produz, você começa a gostar disso. Bom, e como a gente faz nos baixos? Os baixos, os momentos de baixo, são as derrotas, as decepções, os nãos que a gente muitas vezes recebe, o cliente que diz que não quer mais a visita de um representante, que quer falar direto com a indústria. Então, esses são os momentos de baixa. Os momentos de baixa, a gente simplifica eles da seguinte forma. O que eu aprendo com isso? É assim que a gente conseguiu transformar os momentos de baixa em momentos de crescimento, como eu apresento aqui nessa figura do Ray Dalio, que é considerado o Steve Jobs dos investimentos. Uma pessoa que eu sigo há muitos anos. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Princípios. É um livro bastante grande, mas muito valoroso. E nesse livro, na página 13, tem essa figura. Essa figura diz o seguinte, quando você tem metas audaciosas, é muito possível que em algum momento você tropece e tenha um fracasso. Se você aprende com esse fracasso, você vai gerar evolução. E você volta para a trajetória das suas metas audaciosas mais forte. Agora, se você tiver um fracasso, você desistir, você vai para o fundo do poço. Por quê? Porque você não está aprendendo com as adversidades. Então, voltando à nossa reflexão, os momentos de baixa servem para você aprender. O que eu aprendo com isso? Muita gente vai visitar um cliente, faz o seu discurso de vendas, não converte a venda, ouve um não e volta para casa triste. Se essa pessoa voltar no carro ou no ônibus, sentar e perguntar por que eu não fechei essa venda? Por que eu não convenci o cliente? O que falta no meu discurso? O que falta na minha capacidade de convencimento? E você redesenhar a sua abordagem na próxima visita, você possivelmente vai estar mais próximo da conquista. Então, esse é o pensamento que a gente tem para os momentos de baixa. O que eu aprendo com isso? Eu gostaria de deixar isso para você. Over delivery, eu poderia ter colocado também super entrega, é você entregar muito mais do que o cliente está esperando de você. Isso é uma filosofia que está explicada pela história das pessoas de sucesso. Quando você não só entrega o cliente, o que o cliente espera, mas entrega mais serviço, mais comunicação, mais gentileza, às vezes um brinde, às vezes um produto adicional para o cliente testar, você está fazendo uma entrega maior do que aquilo que era esperado. E só tem dois tipos de pessoa que não crescem na vida. As que não fazem aquilo que lhe é pedido e aquelas que só fazem aquilo que lhe é pedido. As que verdadeiramente vão crescer são aquelas que fazem
mais do que aquilo que lhe é pedido, e por isso se justifica essa filosofia do over-delivery, da super-entrega. Seja mais representante, seja o maior parceiro do seu cliente, porque aí, com certeza ele vai estar muito mais fidelizado com você através de uma super-entrega. Para você dimensionar o que é uma super-entrega, pergunte para o seu cliente o que ele gostaria de receber além daquilo que ele está recebendo. Pergunte para aquele que é bem seu amigo, que você tem um relacionamento bem próximo e que tu sabe que vai ter interesse em te ajudar. Com certeza, ele vai fazer você pensar como cliente. E você pensando como cliente, você sabe o que você gostaria que você recebesse desse fornecedor, que é você, no caso.